Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso comentário bíblico, lendo 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 3, que diz assim: Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Bom, meus amados, muito possivelmente, depois do apóstolo Paulo então decretar no versículo anterior que ele não era um falsificador da palavra de Deus e que ele não trazia uma adulteração, mas pregava a palavra de Deus na presença de Deus de uma forma genuína, de uma forma clara, de uma forma simples, para que as pessoas pudessem entender. Embora não esteja escrito, é possível que seus opositores tivessem, de alguma forma, falado, né? Que, na verdade, se fosse realmente tão claro, tão sincero, tão verdadeiro, as pessoas poderiam, então, todas as pessoas deveriam ter ouvido. Olha, quando Jesus Cristo falou, nem todos deram ouvido. Inclusive, a Bíblia diz que quando Jesus foi na sua própria casa, na sua própria terra, dizendo que um profeta, então, não tem honra na sua própria casa, as pessoas que não conhecem a pessoa dão mais honra ao profeta do que aqueles que conhecem, aonde nasceu, porque é filho, porque é primo, porque é irmão de sangue, né? Então, o próprio Senhor Jesus disse isso. Mas o problema que o apóstolo vai tratar aqui, ele vai dizer o seguinte: o grande problema, na verdade, não está com o evangelho. Nunca esteve com o evangelho. O problema está com a resposta das pessoas quando ouvem o evangelho. Então, ainda que isso que eu tenha falado, que ele não tivesse uma acusação dos opositores, ele já está admitindo que o evangelho nem sempre alcança a sua busca. E ele não alcança a sua busca não porque Deus aceitou alguns e rejeitou outros, não dando a eles a condição de ouvir, mas na verdade porque as pessoas não recebem a palavra com aquela fé, eles não acreditam na mensagem. Em Romanos diz que as pessoas não podem crer se não tiver alguém que pregue. Mas aqui o apóstolo Paulo está pregando a mensagem, ele está falando que ele não adultera ela, mas ele está admitindo então, na segunda hipótese que nós estamos considerando aqui, que o evangelho estaria encoberto para aqueles que se perdem. E se perdem por quê? Porque eles têm um problema, eles não conseguem crer. E ele vai dizer qual é o problema. Há uma ação de alguém chamado o Deus deste século. Bom, o Deus deste século é Satanás. Satanás é Deus? Não. Isso aqui é uma forma de linguagem, uma expressão. Ele, Satanás, aqui chamado Deus desse século, né? Então há algumas expressões na Bíblia que fala de Satanás, né? Fazendo algumas referências. Aqui há uma referência, o Deus desse século. Tem a capacidade de cegar os entendimentos dos incrédulos. Então, de certa forma, olhando o assunto que nós vimos em 2 Coríntios capítulo 3, e olhando aqui agora, a maneira clara como está, né? Como falava lá no final do 3, com o rosto descoberto, nós podemos resplandecer, né, a glória do Senhor. Aqui nós vamos ver que essa cegueira pudesse ser comparável, então, como que um véu que o próprio inimigo botasse sobre os olhos do entendimento daqueles que se perdem, de maneira que eles não conseguem crer na mensagem. Bom, meus queridos, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Como que ele faz isso? Bom, como ele faz isso, a maneira como ele faz isso, na verdade, eu não sei explicar. Mas eu posso, naquilo que aprendi, eu posso falar aqui que ele age em cima de algo que o homem se firma. Por exemplo, cegou o entendimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Se a pessoa não conhece a verdade, a luz não brilha no seu entendimento. E se a luz não brilha no seu entendimento, a pessoa permanece em trevas. Quando Jesus começou a pregar o Evangelho, dizendo arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, ele estava, na verdade, falando isso, e a Bíblia diz que
ao povo que estava nas regiões de trevas, raiou uma grande luz, falando que a pregação do Evangelho traz luz. Traz luz, eles estavam com luz, com escuridão, era de noite quando Jesus fez isso. Não, Jesus não estava falando de uma luz física, ele estava falando de uma luz espiritual, a luz do entendimento. Então é possível que a pessoa esteja iluminada e do seu coração está em trevas, está totalmente em trevas. Né? Então o que nós poderíamos falar aqui? Observe que muitas vezes algumas pessoas têm um senso de justiça própria, ou falei errado, até de uma autojustiça, por causa das suas obras, por causa da sua família, por causa da sua cultura. Eu sempre fui assim, nós vivemos assim, nós vemos assim. A pessoa está fechada, ela não quer nem prescrutar, ela não quer nem buscar entender o que está escrito. Ela toma a cultura que a família tinha e toma isso como verdade e não admite nem dar uma olhada para ver se aquilo que está escrito combate ou fortalece aquilo. Às vezes, a pessoa, então, pelas suas atitudes diferenciadas, que seria a autojustiça, né? Ela tem, então, uma caridade aparente ou obras muito melhores do que outros. Quem sabe isso produz orgulho no seu coração, embora a pessoa não seja orgulhosa. Mas isso produz um orgulho não diante dos homens, mas um orgulho diante de Deus, que ofereceu o seu Filho, porque sabia que nenhum homem podia se justificar. Nenhum homem pode ser salvo por fazer coisas boas. Porque um pensamento errado que alguém tem, uma palavra que sai da boca errada que alguém fala, seja um palavrão, seja falar mal de alguém, seja fazer uma insinuação, tudo isso é pecado. E Deus vai pedir conta desse pecado. E como já falamos tantas vezes, não existe balança, né? Eu tenho um monte de coisas boas, algumas ruins, então eu estou com a minha média boa. Não. Louvado seja Deus pelas coisas boas, mas Deus pede conta de toda e qualquer coisa errada. Não. De todo e qualquer pecado que nós fizemos. E nós pecamos todos os dias. Então aqui, meus queridos, às vezes, então, há um orgulho. E às vezes a falta de entendimento leva as pessoas até a se rebelar contra Deus. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, ele na verdade tinha o entendimento dele cegado. Observe que ele tinha o entendimento cegado sendo um fariseu, uma pessoa que estudou muito as Escrituras, e ao fato de ter estudado as Escrituras, ele se tornou um perseguidor daqueles que criam em Jesus. Então, vamos convir, isso não diz respeito somente à autojustificação da pessoa que produz orgulho, mas é possível que venha uma rebelião contra Deus pelo próprio conhecimento. Então, vamos convir. Chegou um momento que os discípulos, passando à beira de uma cidade onde eles não foram recebidos, eles perguntaram para Jesus se Jesus queria que eles orassem a Deus para que descesse fogo do céu e consumisse aquelas pessoas. Jesus olhou para eles e disse: vocês não sabem de que espírito vocês são? O Filho do Homem não veio para matar as pessoas, veio para salvar as pessoas. Então, meus queridos, às vezes, então, é possível, como aconteceu, né, com Paulo e com todos os sacerdotes, fariseus, escribas que levaram Jesus para ser crucificado, que ainda olhando para a própria lei, possa ter os entendimentos cegados, de maneira que eles podem se levantar contra o Evangelho. Nós temos que cuidar, viu? Porque às vezes a própria palavra, o Satanás tentou Jesus pela palavra, tentando enredar Jesus numa palavra. Por isso que um texto fora do contexto é pretexto para se levantar uma heresia. Temos que ter cuidado, pois temos que estudar a Bíblia, né? Estudar a Escritura. Então, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, no momento que resplandece a luz do Evangelho, não dá para saber, mas o Evangelho tem luz. O Evangelho tem luz. Luz que ilumina as nossas trevas, dissipa as nossas trevas. Um coração iluminado é um coração liberto da tristeza, liberta da opressão, liberto do medo, liberta da angústia. Então, se o coração, ainda que a pessoa seja boa, ela tem um bom pensamento,
mas o coração dela está sem Deus, está em trevas. Então, quando a luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a imagem de Deus, entra, então aqui há uma coisa importante aqui que precisa ser falado também. Quem vê Cristo, vê o Pai. Jesus deixou muito claro, nunca ninguém viu o Pai, mas eu vim, e quem vê a mim, vê o meu Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. A verdade é que a luz do Evangelho traz a verdade da pessoa do Pai, revelado no Filho. O Evangelho tem luz, meus queridos. Então, as pessoas não têm como crer se não há quem pregue. Mas é possível que as pessoas, ouvindo a pregação do Evangelho, não creiam, porque Satanás, como tem a parábola do semeador, a palavra cai na beira do caminho e ele recolhe a palavra. Então, às vezes, a pessoa ouve alguma coisa que ela vê que está meio certo, mas ela não dá o braço a torcer por orgulho pessoal. Ou ela diz assim, não, quem é tu para falar para mim? Né? Você que era uma pessoa, você que é isso, você que é aquilo, porque eu sou mais estudado, porque eu tenho faculdade, porque eu tenho dinheiro, porque a minha família... Ah, por favor, isso são as coisas que os homens se gloriam. Na verdade, diz o Senhor que os ricos deste mundo dificilmente vão se salvar. Não quer dizer que eles não vão. Rico por ter dinheiro, rico por ter inteligência, rico por ter cultura, por ter canudos. Né? Olha só, né? São poucos os poderosos deste mundo que se salvam. E muitas vezes um véu em cima da ciência, né? E a Bíblia fala disso, a falsamente chamada ciência vai fazer oposição à verdade. Meus queridos, eu até nesse tempo eu louvo a Deus, porque tudo é tecnologia, tudo é ciência, a ciência tem resposta para tudo, né? Pois agora nessa crise que nós estamos passando aqui, dizem que a gente não pode falar os nomes nas coisas, senão podemos ter algum problema. Não sei porquê, não entendi até agora, mas vamos lá, dessa crise que nós estamos passando. Mas a questão é o seguinte, cadê a ciência? A ciência mais enlouqueceu as pessoas, a ciência mostrou que não sabe nada. Ficou louca da cabeça, né? Então, permitiu aí, cada um diz uma coisa, cada um fala outra, um quer calar a boca do outro, no sentido porque um laboratório disse, porque outra universidade disse, porque a Organização Mundial da Saúde disse, porque aí não sei o quê. Meus queridos, vamos convir, nunca a ciência foi tão desvairada nesse tempo, sem saber nada, né? E nos deixando como que ouvindo tantas coisas, não sabendo para que lado correr, como aconteceu nesse tempo. A ciência não tem resposta para tudo. E a ciência, na verdade, a verdadeira ciência é o conhecimento de Jesus Cristo. A luz do Evangelho na pessoa de Cristo, que é Cristo espelhado na palavra e Cristo revelado pela voz, pela presença do Espírito Santo em nós, mudando a nossa vida à semelhança da imagem dele, que é a imagem do Pai. Isto é o poder superior do Evangelho. Não há nada neste mundo, não há força humana, não há religião, não há doutrina, não há regra, não há lei, não há nada que possa levar a uma transformação de um homem, a não ser o conhecimento gracioso do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e aquilo que o Espírito Santo, através do Evangelho, pode gerar em nós, rompendo as coisas que nos dominam e nos levando a uma liberdade que só é possível aos filhos de Deus. Que Deus te abençoe.